MVP trophy right before you step into, I guess, what is basically the biggest game of your career, and then to have the best performance of your career? Feels like I still got a lot to learn, and I want to get that trophy, many times in my career. Rapaziada, o que foi isso que a gente acabou de assistir? Victor Wembanyama simplesmente entregou uma das atuações mais insanas que já vimos nos playoffs. O San Antonio roubou o jogo 1 fora de casa contra os atuais campeões. E se essa série continuar no mesmo nível desse primeiro jogo, talvez a gente esteja diante de uma das maiores séries de playoffs da história. Mas tem uma coisa que eu simplesmente não consegui ignorar. Esse era o jogo que o Thunder precisava vencer. O Spurs estava sem De'Aaron Fox, cometeram turnovers a partida inteira. Alex Caruso fez provavelmente o jogo da vida dele. Jalen Williams apareceu muito bem. E o Shai Gilgeous-Alexander, depois de um começo apagado, cresceu no momento decisivo. Tudo parecia estar voltando para o lado de Oklahoma City. Só que o Spurs não se abalou. Continuaram firmes até garantirem uma vitória absurda. E essa partida deixou algumas coisas muito importantes ser extremamente claras. E a última delas pode acabar decidindo toda a série. Galerinha, antes de começar o vídeo, eu queria falar algo com vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então me ajuda a mudar essa realidade aí, pô. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que o seu like é bastante importante aqui no crescimento. E me ajuda a bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Vocês acham que a gente consegue? E outra coisa, comenta aqui embaixo quanto vocês acham que vai ser essa série entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Fez tudo isso, agora podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. A primeira coisa que você precisa entender é bem simples. Victor Wembanyama destruiu completamente o jogo 1. E não foi só pelos números absurdos de 41 pontos, 24 rebotes, 3 tocos e 9 rebotes ofensivos. Sim, essa estatística já é completamente surreal. Mas o mais impressionante foi a maneira como ele controlou a partida inteira. O KC passou o jogo todo tentando descobrir quais arremessos eles realmente conseguiam executar. Porque toda vez que o Thunder tentava jogar o seu basquete ofensivo normal, o Wembanyama simplesmente estava parado no meio da quadra, acabando com tudo. As pessoas estavam prevendo que o Spurs seria extremamente agressivo na marcação em cima do Shai Gilgeous-Alexander. Mas eles foram além de qualquer expectativa. Desde os primeiros minutos, San Antonio jogou uma enxurrada de defensores em cima dele. Fechou completamente os espaços para infiltração e mandava ajuda defensiva literalmente toda vez que ele tocava na bola. E muitas dessas ajudas vinham justamente com o Wembanyama largando jogadores menos perigosos ofensivamente. Foi assim que o atual MVP chegou ao intervalo com apenas 4 pontos, acertando 1 de 5 arremessos e tentando só 5 bolas em um primeiro tempo de playoffs. Não foi porque o Shai estava sendo passivo, ele simplesmente não encontrava espaço para atacar. E o principal motivo disso era justamente o maior jogador em quadra. O Wemby não estava apenas bloqueando arremessos, ele estava impedindo os jogadores de sequer tentarem finalizar no garrafão. Teve várias posses em que o armador do Thunder infiltrava, viu o Wembanyama na frente e simplesmente desistia da jogada. O AJ Mitchell teve um floater em que o Wemby praticamente nem precisou contestar, porque o simples medo dele fez o Mitchell colocar o arco tão exagerado na bola que o arremesso ficou impossível de converter. É isso que faz o Wembanyama ser diferente. Não é só proteção de aro, é a forma como ele faz os jogadores questionarem se vale a pena sequer atacar o garrafão. E contra o Thunder, isso pesa demais, porque toda a identidade ofensiva deles depende de infiltrações. Eles querem atacar a cesta, forçar a ajuda defensiva e gerar passes para os chutadores livres no perímetro. Mas no jogo 1, San Antonio simplesmente eliminou isso desde a bola ao alto inicial. Do outro lado da quadra, o Wembanyama virou praticamente o botão de emergência mais apelão do basquete. Toda vez que a pressão defensiva do OKC complicava uma posse do Spurs, era só levantar a bola lá em cima e deixar o Wemby resolver. O Castle cometeu vários turnovers complicados durante o jogo. E daqui a pouco a gente fala mais disso. Mas alguns dos passes que ele conseguiu conectar no Wembanyama foram simplesmente absurdos. E o mais bizarro é que esses passes nem precisavam ser perfeitos. Bastava jogar alto o suficiente, porque literalmente ninguém além do Wemby conseguia alcançar. E quando ele chegava perto da cesta, a partida começava a parecer injusta. Oklahoma City tentou de tudo, marcações diferentes, contato físico, dobra, intensidade, nada funcionava. Ele era simplesmente grande demais. Além disso, o Wembanyama destruiu no rebote ofensivo, mantendo posses vivas e transformando bolas perdidas e jogadas quebradas em pontos fáceis. Em um jogo que San Antonio foi mal nas bolas de 3 e ainda perdeu a posse 21 vezes, esses pontos de segunda chance foram gigantescos. E aí vem a parte histórica. Com os seus 41 pontos e 24 rebotes, o Wembanyama se tornou apenas o segundo jogador com 22 anos ou menos a registrar um jogo de playoffs com pelo menos 40 pontos e 20 rebotes. O outro nome da lista, Kareem Abdul-Jabbar, em 1970. É isso.
só Kareem e o Wemby. E sinceramente, nem esses números conseguem traduzir completamente o que foi assistir esse jogo. Porque ele não estava apenas pegando ponte aérea e convertendo rebotes ofensivos. Na prorrogação, ele puxou uma bola do logo da quadra para empatar o jogo. Pouco depois, partiu da linha de 3, deu 2 passadas gigantescas e parecia literalmente o Giannis Antetokounmpo atacando a cesta. E para fechar a partida, ainda aplicou um toco absurdo em Jalen Williams, em uma jogada que parecia um irmão mais velho brincando contra o mais novo na garagem de casa. De verdade, quando você assiste o Wembanyama jogar, você nunca sabe o que ele vai fazer na próxima posse. Foi uma atuação histórica no jogo 1. Mas se os armadores do Spurs não tivessem aparecido na ausência de De'Aaron Fox, provavelmente San Antonio ainda teria perdido essa partida. É isso que nos leva à segunda coisa que você precisa entender. Quando saiu a notícia de que De'Aaron Fox estava fora do jogo 1, a preocupação com o Spurs aumentou imediatamente. Porque o Fox deveria ser justamente a presença mais estável dessa série. O cara responsável por controlar o ritmo, acalmar as posses bagunçadas e dar ao Spurs aquela figura mais experiente contra o sistema defensivo mais irritante da NBA. Então, sem ele, o desafio mudou completamente para Stephen Castle e Dylan Harper. E no caso do Castle, você precisa contar a história completa. Sim, os turnovers dele foram horríveis. 11 desperdícios de bola em um jogo é um número absurdo. E muitos deles foram exatamente o tipo de erro que você não pode cometer contra o Oklahoma City. Controle de bola frouxo, pressão acelerando as decisões, tentativas de driblar no meio da marcação. E do nada, o Thunder já estava correndo em transição para o outro lado da quadra. E foi aí que a ausência do Fox ficou ainda mais evidente. Porque o De'Aaron é um ball handler extremamente seguro. Um cara que raramente perde a bola por erro técnico no drible. Mas mesmo com todos esses problemas, todo mundo ainda saiu impressionado com o Castle mais uma vez. Porque ele terminou com 17 pontos, 11 assistências e 6 rebotes. E o mais importante, ele nunca pareceu abalado. Mesmo depois de cometer um turnover, na posse seguinte ele estava atacando a cesta novamente, tentando criar jogadas, buscando infiltrações. Ele distribuiu passes absurdos durante a partida inteira. E na prorrogação, literalmente colocou o MVP dentro da cesta. A confiança desse garoto é real. E parece impossível tirar isso dele. Então, apesar de ter sido um jogo extremamente bagunçado em alguns momentos, Castle nunca pareceu sobrecarregado pela situação. E aí você chega no Dylan Harper. Um absurdo. Isso é um novato. Um rookie jogando finais de conferência fora de casa, porque o Fox estava lesionado, enfrentando os atuais campeões e uma das melhores defesas que já vimos nos últimos anos. E o cara entrega 24 pontos, 11 rebotes, 6 assistências e preste atenção nisso, 7 roubos de bola. Isso é absurdo. 7 roubos de bola em um jogo desse tamanho já seriam impressionantes por si só. Mas o que mais chamou a atenção foi a calma dele depois que entrou no ritmo da partida. No começo do jogo, dava para perceber claramente alguns momentos típicos de novato. Mas depois que ele foi para a linha de lance livre, virou outro jogador completamente. A partir dali, toda vez que San Antonio precisava de alguém para controlar o jogo, ele aparecia. A capacidade de finalização dele é absurda. E nessa partida, isso ficou evidente mais uma vez. Atacando no meio do contato físico, finalizando com as duas mãos, absorvendo pancada e ainda conseguindo colocar a bola dentro da cesta. Na segunda prorrogação, ele atacou Alex Caruso e Shai Gilgeous-Alexander ao mesmo tempo. Tomou contato 2 vezes na jogada e ainda assim converteu a bandeja. Isso aí não é comportamento normal de rookie. Isso é basquete de playoff de jogador veterano. E aí vem mais uma parte histórica. Com essa atuação, Dylan Harper se tornou o primeiro jogador desde Larry Bird a registrar um jogo de finais de conferência com pelo menos 20 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 5 roubos de bola. Larry Bird e Dylan Harper. E o cara é apenas um novato. Por isso não dá pra resumir esse jogo apenas dizendo que o Wembanyama foi absurdo e carregou o Spurs pra mais uma vitória maluca. Porque mesmo com os 11 turnovers, Castle impactou a partida inteira dos dois lados da quadra. Ele pareceu um rookie por uns 5 minutos e depois virou um dos jogadores mais frios e tranquilos do jogo. E assim como Castle, fez jogadas gigantescas ofensivamente e defensivamente. Em uma partida sem o armador titular da equipe, Dylan Harper apareceu e preencheu perfeitamente esse vazio. Mas é aí que a situação começa a ficar ainda mais preocupante para o OKC. Porque o Thunder conseguiu exatamente o tipo de jogo que queria. A defesa forçou 21 turnovers e o time converteu muito bem nas bolas de 3. Eles tiveram um cenário perfeito para vencer e mesmo assim perderam. Isso nos leva para a terceira coisa que você precisa saber. Porque se eu sou o Oklahoma City Thunder agora, depois do jogo 1, eu estaria apavorado. Porque o Thunder não perdeu para um jogo perfeito do Spurs. Na verdade, essa partida teve exatamente a cara de um jogo que o OKC normalmente venceria. San Antonio perdeu a posse 21 vezes, e contra o Thunder, isso geralmente é sentença de morte. E não foi como se o Oklahoma City não tivesse aproveitado esses erros, porque o time marcou 28 pontos vindo de turnovers. Isso é um número absurdo. Depois disso, você olha para as bolas de 3. O Spurs converteu apenas 30% do arremesso no perímetro, o que é uma noite muito ruim para o padrão deles.
Enquanto isso, Oklahoma City acertou 38% das bolas de 3. Um aproveitamento muito bom dentro da realidade ofensiva do time. E nessa série, o aproveitamento nas bolas de 3 talvez seja o fator mais decisivo de todos. Porque é isso que define se San Antonio vai conseguir continuar dobrando agressivamente em cima de Shai Gilgeous-Alexander ou se os chutadores do Thunder vão punir essa estratégia. E no jogo 1, o OKC conseguiu acertar bolas suficientes para normalmente vencer boa parte dos jogos de playoffs. Além disso, Alex Caruso fez provavelmente a melhor partida ofensiva da carreira. Foram 31 pontos, acertando 8 de 14 nas bolas de 3 saindo do banco, além de várias jogadas defensivas absurdas. Foi disparado o melhor jogo ofensivo dele nesses playoffs. E convenhamos, ele provavelmente não vai repetir uma atuação desse nível novamente. E mesmo assim, o Thunder desperdiçou essa oportunidade. Só que além do OKC ter deixado escapar um jogo praticamente ideal, o Spurs mostrou um problema que eu sinceramente não sei se o Oklahoma City consegue resolver completamente. A batalha pelos rebotes. San Antonio venceu a batalha dos rebotes por 61-40. E isso não foi uma pequena vantagem, foi domínio absoluto. Os rebotes ofensivos viraram um problema gigantesco para o Thunder, porque toda vez que o Oklahoma City fazia a parte mais difícil, forçando o erro com essa defesa histórica que eles têm, o Victor Wembanyama ou algum armador do Spurs aparecia voando para manter a posse viva. Isso não parece ser um problema isolado de um único jogo. Era algo que tinha potencial para acontecer nessa série desde o início. Porque o OKC acaba ficando vulnerável nesse aspecto quando a Isaiah Hartenstein não consegue permanecer muito tempo em quadra. Nesse jogo, ele jogou cerca de 12 minutos, justamente porque, se ficasse mais tempo, seria praticamente uma repetição do problema que times tiveram contra o Rudy Gobert no passado. O Wembanyama simplesmente ignoraria o Hartenstein ofensivamente, ajudaria livremente na defesa e transformaria a vida do Thunder em um inferno ainda maior. Por causa disso, o OKC precisou usar várias formações mais baixas, com quintetos esbaçados e muitos minutos de Chet Holmgren jogando como pivô. E sim, isso ajuda ofensivamente, porque abre mais espaço na quadra, mas o preço aparece imediatamente nos rebotes. O time fica muito menos preparado para fechar as posses defensivas. E esse talvez seja um dos maiores problemas dessa série para o Oklahoma. E sinceramente, não parece algo que vá desaparecer tão cedo. Antes da série começar, poucas pessoas escolhiam San Antonio vencendo. Mas depois do que vimos no jogo 1, honestamente, acho que o Thunder terá sérios problemas. Porque o Spurs acabou de roubar o mando de quadra. Agora, o caminho para San Antonio é simples. Vencer os 3 jogos em casa e garantir vaga nas finais da NBA. Será que o Thunder vai responder? Muito provavelmente. E eu ainda acho que eles devem vencer o jogo 2. Mas depois disso, o OKC se colocou em uma situação extremamente complicada. E agora, vai precisar encontrar uma maneira de sair desse buraco.